Aula 40. Liderança. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhe daria. A liderança espiritual deve ser exercida por um homem que, além de regenerado, possua também o chamado para ela. Ninguém, biblicamente falando, se escolhe para o ministério, mas é escolhido por Deus para ele e deve esmeradamente desempenhá-lo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Liderança cristã. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Há muitos que questionam a importância da liderança e dos líderes, alegando ser ela sem necessidade ou ultrapassada. No entanto, se bem observarmos, nenhuma instituição, força militar, Estado ou país funcionaria sem uma liderança organizada e firme. Se líderes são indispensáveis para o estabelecimento e bom funcionamento de instituições e organizações seculares, quanto mais nas espirituais. É preciso de antemão saber que foi o próprio Deus o idealizador da liderança eclesiástica, o que já nos fornece uma prévia da sua importância. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A liderança espiritual é uma dádiva divina, entregue apenas a alguns regenerados, embora seja igualmente verdade que todos são chamados a honrá-la e submeter-se a ela. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E isso demonstra o motivo pelo qual devemos nos inteirar sobre este assunto, pois os que são chamados à liderança espiritual receberão diretrizes para exercê-la, ao passo que os demais outros serão mais frutíferos e úteis no corpo de Cristo, por honrarem os líderes e, dessa forma, ficarão livres da condenação. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O líder cristão, embora seja uma autoridade, contudo, não deve ser comparado com os demais outros líderes, tais como políticos, militares, comunitários e etc., visto exercer um tipo distinto de liderança, cuja direção é divina, diferentemente dos demais outros. O líder espiritual é aquele que tanto pode estar sob a administração dos bens materiais da igreja, se possuir habilidade para tal, quanto do governo do povo santo, ou ambas as coisas. O governo exercido pelo líder cristão tanto pode ser abrangente quanto restrito a determinada área, grupo de pessoas, departamento ou ministério. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
O genuíno líder cristão é temente a Deus e jamais deve agir como um dominador das coisas ou pessoas. Antes, possui zelo pelas coisas e serve as pessoas com os talentos recebidos de Deus. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Deus é quem elege o líder, mas somente o faz em vidas que aprenderam a servir de coração, que se apresentam como discípulos, que assumem responsabilidades e revelam um coração de adorador. O carisma do líder cristão. O carisma é algo indispensável à liderança espiritual, especialmente em áreas em que necessite lidar com pessoas. Carisma pode ser definido como um conjunto de dons extraordinários que exerce grande influência, domínio e atração, ou a capacidade de inspirar outros. Ele é como um modo espontâneo e fácil que se possui para conquistar alguém ou uma plateia. Muitas pessoas nascem carismáticas, porém outras aprendem a ser carismáticas, exatamente como a arte de liderar. O carisma facilita enormemente o ministério de um líder, seja ele diácono, músico, pastor, etc. Sem carisma, pode-se liderar bem, mas com carisma, pode-se liderar de forma excelente, pois o carismático A. Trabalha bem com qualquer pessoa, o que harmoniza o grupo que lidera. B. É um excelente ouvinte, o que cativa as pessoas. C. Comunica com o coração, o que revela sua paixão pelo que faz. D. É extremamente otimista e positivo, o que motiva as pessoas. E. É afetuoso e sorridente, o que torna sua companhia um grande prazer. F. É atencioso e interessado, o que dá às pessoas um enorme senso de importância e valor. G. É espontâneo, o que descontrai seu público. H. Etc. Se um líder cristão não possui as habilidades citadas, ou alguma delas, é bom que as adote como prática diária do ministério que exerce, pois assim estará exercitando e desenvolvendo o carisma. A humildade do líder cristão. Dentre as muitas características de um homem de Deus, chamado a liderar, se destaca a humildade, que é uma atitude ou sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas limitações e, assim, se apresentar como modéstia, simplicidade e bom senso. O líder cristão precisa abandonar todo e qualquer tipo de atitude ou estilo que revele orgulho, pompa, estrelismo e jactância, pois do contrário, estará imitando qualquer outro, menos Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É fundamental a um líder espiritual a. Ter bom testemunho, para que não venha denegrir a obra de Deus. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. B.
viver em harmonia com o cônjuge, pois assim terá um bom exemplo vindo da própria família. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. C. Fugir da avareza para bem viver. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. D. Não dar lugar à soberba e aos vícios, para que a obra que realiza não caia em descrédito. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. E cuidar de suas palavras, para que o reino não seja escandalizado, e por elas o diabo tenha vantagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. F. Evitar a murmuração, para que os que te ouvem não venham escarnecer da obra que realiza. E não murmureis. G. Não ser negligente, para que a igreja não venha se enfraquecer e sua liderança ser amaldiçoada. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. H. Não ser cobiçoso, ambição desmedida, de possuir bens materiais ou de ter pessoas e objetos que pertencem a outros. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. E não ser inexperiente ou leigo, para que não caia em laços malignos. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que se espera de um liderado? Da mesma forma que Deus castigará um líder infiel, irá também castigar os liderados rebeldes e contenciosos. Muitos dos problemas existentes na igreja não se dão pela inabilidade do líder, mas pelas ações facciosas de certos membros. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Espera-se do crente que seja respeitoso e que honre e obedeça ao líder espiritual. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Para um bom andamento e edificação do corpo de Cristo, é indispensável que o liderado cumpra com a parte que lhe cabe. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Conclusão. A liderança espiritual deve ser exercida por um homem que, além de regenerado, possua também o chamado para ela. Ninguém, biblicamente falando, se escolhe para o ministério, mas é escolhido por Deus para ele e deve esmeradamente desempenhá-lo. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. A liderança cristã difere das demais outras, por não somente ser o fruto de qualidades naturais, mas também espirituais. Um homem só estará em condição de exercê-la se estiver na dependência e direção do Espírito Santo. Do contrário, poderá até liderar, mas não divinamente. A obra espiritual a ser realizada é enorme
e os líderes genuinamente cristãos são poucos, segundo o que nos afirma o texto sagrado. Somos então incentivados a orar para que Deus levante e envie novos líderes, a fim de que a obra de Cristo se estabeleça e desenvolva-se em plenitude. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.